Saudações, candidato, tudo bem? Você que fez a prova do Cefet 2022/2023, segunda fase, ou para você que vai fazer uma edição da prova do Cefet futura. Nós estamos numa série de resolução da prova de segunda fase, de matemática, a parte discursiva. Então, se você fez essa prova e você errou muito, acompanhe os nossos vídeos aí, onde nós vamos esclarecer, nós vamos esmiuçar detalhadamente, passo a passo, a resolução das questões do Cefet segunda fase. Se esse assunto já é do teu interesse, você está estudando, cara, está se preparando para fazer prova para as escolas técnicas ou militares, já senta o dedo no like aí, inscreva-se no canal para você não perder nenhuma novidade aqui. Vamos ver então como é que o Cefet cobra as questões do ensino fundamental no seu exame discursivo? Vamos lá, questão de número 5 da prova do Cefet, segunda fase, 2022 para ingresso em 2023. A temperatura T em graus Celsius de um produto é controlada e o seu valor é dado em função do tempo T em minutos, através da equação. Aí o Cefet apresentou essa equação aqui para os candidatos, ó, tá vendo? O T maiúsculo é a temperatura e o T minúsculo é o tempo em minutos, tá bom? Letra A. Qual o percentual de queda na temperatura no primeiro minuto em relação à sua temperatura inicial, ou seja, T0? Bom, pessoal, então nós vamos reescrever aqui a função da temperatura, tá bom? É 1/3 vezes 3 vezes o tempo em minutos, menos 12 elevado ao quadrado, menos 12, tá certo? Bom, então, vamos calcular primeiro a temperatura para o T igual a zero, ou seja, a temperatura inicial, tá bom? A temperatura inicial é calculada para T igual a zero, tá bom? Então, vamos lá, ó, para T igual a 0 minutos, tá bom? Nós vamos ter a temperatura que vai ser igual a 1/3 vezes 3 vezes 0, menos 12 ao quadrado, menos 12. Agora é só fazer conta, tá bom? Aqui, ó, 1/3 vezes menos 12 ao quadrado, menos 12. Por que deu menos 12? Porque esse 3 vezes 0 aqui, isso aqui dá zero, né? Então, observe que dentro desse parênteses aqui, ó, vai ficar só o menos 12, tá bom? E agora nós vamos ficar com 1/3 vezes menos 12 ao quadrado, isso é igual a 144, pessoal, menos 12. Então, vamos continuar na outra linha aqui, ó. 1/3 de 44 é 48, ou seja, só você dividir aqui, ó, esse 144 por 3, tá bom? É o cálculo de 1/3 de 144. Então, 48 menos 12, 36 graus. Esse aqui é a temperatura inicial, tá legal? Do produto. Temperatura inicial. Vou até colocar dentro do parênteses aqui, ó. Inicial, tá certo? Agora nós vamos calcular o tempo, a temperatura para o tempo 1 minuto. Então, vou botar aqui, ó, para T igual a 1 minuto, tá certo? Para a gente observar a queda. Então, agora o cálculo fica assim, ó, 1/3 vezes 3 vezes 1, menos 12 ao quadrado, menos 12. É só fazer conta, pessoal. Só substituir e fazer conta. Então, vamos ficar com 1/3 de 3 menos 12 ao quadrado, menos 12. Isso vai dar 1/3 de menos 9 ao quadrado, menos 12. Para você que não entendeu, tá aqui, ó. 3 vezes 1 menos 12, tá vendo? 3 vezes 1, isso aqui dá 3, correto? Dá 3. Então, aqui, ó, eu fico com 3 menos 12. 3 menos 12, isso dá esse menos 9 aqui, tá bom? Na outra linha, vamos continuar. Temperatura vai ser igual a 1/3 de 81 menos 12. De novo, da onde saiu esse 81? Tá aqui, ó, menos 9 ao quadrado, tá bom? Ó, menos 9 ao quadrado dá 81 positivo, tá bom, pessoal? Esse menos 9 está dentro de parênteses, tá bom?
Agora, vamos calcular 1/3 de 81. Quanto que é? Se você dividir 81 para 3, dá quanto? Quando você tem que calcular 1/3 de 81, é a mesma coisa que dividir 81 para 3. E 81 dividido para 3 dá 27, né? Então, aqui é 27 menos 12. 27 menos 12 dá 15 graus Celsius, tá certo? Ou seja, a temperatura inicial era 36 graus. 1 minuto depois, a temperatura é de 15 graus Celsius. Eu quero calcular essa redução, tá? Mas em porcentagem. Aqui, ó, a pergunta do Cefet, ó, qual o percentual de queda? Então, a gente vai calcular o percentual de queda. Caiu quanto? Caiu quantos graus? De 36 para 15? Caiu 21. Você concorda comigo? Então, agora nós vamos calcular essa queda, mas em percentual. Você pode utilizar regra de 3, se você quiser. Aqui, ó, 36 graus está para 100%, tá vendo? E 21 graus está para X%. Tá legal? Porque é a queda. Nós temos que calcular o percentual de queda. Então, 36 vezes X igual a 2.100, tá bom? Aqui eu estou multiplicando cruzado, tá? Ó, 36 vezes X dá 36X. 21 vezes 100 dá 2.100. E esse X aí, ele será calculado pela divisão, tá bom? 2.100 por 36. O que vai dar, pessoal, a aproximadamente 58,3%. Pode fazer a conta aí, tá bom? Inclusive, eu tenho essa prática, né, de indicar o cálculo, mas nem sempre eu faço o cálculo para os meus alunos aqui no YouTube, tá bom? Porque você precisa saber desenvolver esse cálculo aqui. Eu não te dei o caminho todinho para resolver a questão. Esse cálculo final aqui é contigo, eu deixo como exercício para você, tá bom? Tá legal? Agora, se você não conseguir resolver, você deixa no comentário aí, tá bom? Você deixa embaixo aí descrito, Luiz, faz aquela conta lá, 2.100 dividido para 36, que eu não consegui fazer, tá bom? Você tem que saber resolver esse tipo de divisão aí. Então, a resposta do item A dessa questão, 58,3% aproximadamente. Vamos para o item B agora? O que o item B pediu? Vamos lá. Qual o intervalo de tempo em minutos no qual a temperatura do produto é negativa? Bom, essa aqui é interessante, né? Resolver essa questão aqui. Essa daqui é o seguinte, você tem que saber que essa função aqui da temperatura, ó, 1/3 de 3t menos 12 ao quadrado menos 12, essa função aqui, ela é uma função quadrática, pessoal. Ela é uma função quadrática ou do segundo grau, tá bom? Você tem que saber resolver questões de função quadrática ou do segundo grau, tá bom? E toda função quadrática tem como gráfico uma parábola. E essa parábola, ela tem concavidade para cima ou ela tem concavidade para baixo. Concavidade é a parte interna da parábola, tá ok? Bom, para respondermos essa questão aí, o primeiro passo é encontrarmos as raízes dessa função. E as raízes da função, não só da função quadrática, mas de qualquer função, é obtida igualando a função a zero. Então, nós vamos igualar essa função a zero, pessoal. E aí, nós vamos ficar com uma equação do segundo grau. Beleza? Bom, para resolver essa equação do segundo grau, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar toda a equação por 3. Por que por 3? Para poder eliminar esse denominador 3 que está aqui, ó. Quando eu multiplico a equação toda por 3, olha o que acontece. Eu vou obter isso aqui, ó, 3t menos 12 ao quadrado menos 36 igual a zero. Tá bom? Eu multipliquei, ó, 3 vezes esse termo aqui, tá bom? Aí esse 3 vai ser cancelado. 3 vezes menos 12, eu vou obter esse menos 36 aqui que você viu ali, tá bom? E eu vou também, agora,
posso desenvolver esse produto notável aqui, tá bom? 3t menos 12 ao quadrado, para chegar na forma algébrica da equação do segundo grau, beleza? Bom, mas não é necessário fazer isso. Eu posso resolver de uma outra maneira também. Olha o jeitinho que eu vou resolver aqui, ó. Esse menos 36 está no primeiro membro da nossa igualdade, ele vai para o segundo membro da nossa igualdade. Então, nós ficaremos com 3t menos 12 ao quadrado igual a 36. Agora, nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, tá vendo? Dos dois lados. E aí, nós vamos ficar com o seguinte resultado, ó. A raiz quadrada de 36 é 6, correto? E esse 3t menos 12 elevado ao quadrado, isso aqui, pessoal, dá o módulo de 3t menos 12. Sei que você aí é aluno de nono ano, talvez nunca tenha escutado, né, falar isso daí de módulo, tá? Uma outra maneira também que a gente tem de resolver isso é o seguinte, aqui a gente pode cancelar, ó, o radical com o expoente, tá vendo? E aí a gente pode escrever aqui, ó, 3t menos 12 igual a mais ou menos 6. Tá vendo? Porque esse 3t menos 12 é como se ele fosse uma incógnita, né? É como se a gente tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, x ao quadrado é igual a 36. Se eu te perguntar quais são os valores de x que elevados ao quadrado dá 36, tem dois, não é verdade? Tem o mais 6 e tem o menos 6, tá bom? Esse mesmo raciocínio eu posso utilizar para resolver isso aqui. Então, nós temos duas possibilidades, ó. 3t menos 12 é igual a 6, ou 3t menos 12 é igual a menos 6. Daqui eu vou obter que 3t é igual a 6 mais 12, 3t é igual a 18, então t é igual a 6. Então, em 6 minutos, a temperatura é 0. Tá bom? Encontrei aqui a primeira raiz da nossa equação do segundo grau. Para a outra equação, ó, 3t igual a menos 6 mais 12, 3t igual a 6, t é igual a 2 minutos. Então, encontrei a segunda, né, raiz da nossa equação do segundo grau. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Aqui é o eixo x, tá bom? É o eixo x. Suponhamos que x igual a 0 esteja aqui, as raízes são 2 e 6. Então, eu tenho aqui, ó, 2 minutos, tá? Quer dizer, aqui não pode ser x, né? Aqui é t, né? Que é tempo. Então, aqui, ó, t igual a 0, t igual a 2 e t igual a 6. Para esses dois valores, tanto para t igual a 2 ou para t igual a 6, a temperatura é 0, certo? O t maiúsculo, não é verdade? A concavidade da parábola, nesse caso aqui, é para cima, porque o nosso A, ele é positivo. Tá vendo esse 3t que aparece aqui dentro do parênteses? Ó? Quando a gente efetuar esse produto notável aqui, nós vamos encontrar um A positivo. Então, a parábola, ela tem, o esboço da parábola, ela tem esse gráfico aqui assim, ó. Tá vendo? Passando pelo t igual a 2 e pelo t igual a 6. Tá vendo? Entre t igual a 2 e entre t igual a 6, nós temos que a temperatura é negativa. Foi exatamente isso que o Cefet pediu, o Cefet perguntou. Tá vendo? Aqui, ó, em qual intervalo de tempo, em minutos, a temperatura do produto é negativa, é abaixo de 0, tá certo? Então, a nossa resposta é a seguinte: para t maior que 2 e menor que 6 minutos. Essa é a resposta. Entre 2 e 6 minutos, tá? A temperatura vai ser negativa. T maiúsculo vai ser menor que 0, tá bom? Então, a resposta é essa, tá bom? Para o t entre 2 e 6 minutos. O t minúsculo, tá bom, pessoal? De tempo. Tá legal? Então, a temperatura é negativa nesse intervalo aí, tá bom? Uma questão bem elaborada, né? Um pouco mais puxada. Nem todos os alunos de nono ano
conseguem resolver questões desse tipo aí. Trata-se de um problema, não é, envolvendo função quadrática, tá bom, pessoal? Então deixa aí nos comentários o que você achou. Você fez essa prova do Cefet? Você achou essa questão difícil? Você conseguiu resolver? Você vai fazer a próxima prova do Cefet? Eu quero conhecer você. Vamos lá então, pessoal. A questão de número 6 era uma questão envolvendo porcentagem. Vamos ler a questão. Uma grande loja de e-commerce anuncia a seguinte promoção: saldão de aniversário. Olha aí, ó, 70% de desconto, mais 20% de desconto à vista em todo o site. Clique e aproveite. O que foi que o Cefet cobrou dos candidatos? Vamos ler aqui o item A. Um cliente escolhe um determinado produto do saldão e obtém um desconto de 70%. E também opta pelo pagamento à vista, isto é, ganha mais 20% de desconto no novo preço. Qual será o percentual final de desconto obtido? Bom, pessoal, para responder essa questão aí, o candidato ele tem que entender que esse tipo de problema envolve descontos sucessivos. É muito importante que você saiba fazer cálculos de descontos sucessivos, de aumentos sucessivos, de desconto seguido de aumento seguido de desconto. Nesse caso aqui, os dois descontos sucessivos são de 70% e posteriormente de 20%. Ou seja, se a gente der dois descontos sucessivos, um de 70% e em seguida outro de 20%, o que acontece? Qual é o desconto real se fosse um único desconto, né? Se fosse uma operação única? Então, o candidato do Cefet tem que saber resolver esse tipo de questão. Vamos iniciar, então, a resolução da questão para um preço P. Então, vou escrever a seguinte premissa. Seja P o preço inicial, ou seja, o preço P é o preço anunciado lá no site, tá bom? Então vamos dar o primeiro desconto a esse preço P aí. Bom, como o desconto é de 70%, nós vamos multiplicar esse P por 0,3. Luiz Antônio, mas por que por 0,3? Porque, pessoal, para um desconto de 70%, para você saber quanto que você vai pagar, você multiplica por 0,3. Esse 0,3 é o que chamamos de fator de atualização do produto. Ou seja, você quer dar um desconto de 70%, fator que atualiza o preço do produto já com o desconto é 0,3. Para você entender melhor, eu vou te mostrar o seguinte, ó. O preço é 100%. Você vai dar um desconto de 70%, vão restar 30%, correto? 30% convertendo para número decimal é 0,3. Então, esse 0,3 aqui é o fator que atualiza um desconto de 70%. Tudo que você quiser dar um desconto de 70%, basta multiplicar por 0,3. Então, multiplicando o nosso preço P por 0,3, nós vamos obter 0,3P, tá bom? E agora nós vamos dar o segundo desconto. O segundo desconto é de quantos por cento? O segundo desconto é de 20%, tá bom? Então, nós vamos multiplicar 0,3P por 0,8. Por quê? Porque 0,8 é o fator de atualização para um desconto de 20%. Ao efetuar essa multiplicação aqui, pessoal, nós vamos obter 0,24P. Isto quer dizer que após os dois descontos sucessivos, sendo o primeiro de 70% e o segundo de 20%, o cliente vai pagar 0,24P. Agora, olha que interessante, 0,24 é a mesma coisa que 24 sobre 100, ok? E 24 sobre 100 é 24%
de P. Então, esse percentual é o percentual que o cliente paga. Após os 2 descontos sucessivos, o cliente vai pagar 24% de P. Logo, pessoal, não é fácil a gente concluir que o desconto total, após os 2 descontos de 70% e 20%, é 76%. Tá bom? Como é que eu encontrei esse 76%? A gente faz 100% menos 24%, obtém 76% e acabou o item A da nossa questão, 76%. Ok? Vamos ao item B agora. Sabe-se que, antes desse saldão de aniversário, o produto escolhido acima teve um aumento de 100%. Com essa informação, calcule o real percentual de desconto. Então, agora no item B, é o seguinte: antes dos 2 descontos sucessivos de 70% e depois de 20%, o produto teve um aumento de 100%, pessoal. Agora é o seguinte: qual é o fator que atualiza um aumento de 100%? Bom, vamos lá. Nós temos 100% de um produto. O produto vai ter um aumento de 100%, 100% mais 100%, isso dá 200%, ok? Transformando isso aqui para número decimal, dá 2. Então, esse 2 é o fator de atualização para um aumento de 100%. Tudo que você aumenta em 100%, dobra. Faz sentido para você? Então, agora vamos lá. Vamos escrever de novo a resolução do item B. Então, ó, seja P o preço inicial do produto. Então, agora serão 3 operações. A primeira operação é o aumento de 100%. Então, ao preço P, nós vamos multiplicar por 2. Vamos obter 2P. A nossa segunda operação é o desconto de 70%, aquele primeiro desconto. Então, nós vamos multiplicar 2P por 0,3. Isso vai nos dar 0,6P. E agora nós vamos fazer a nossa terceira operação, que é o segundo desconto, o desconto de 20%. Então, a esse novo preço, que é 0,6P, nós vamos multiplicar por 0,8, vamos obter 0,48P. Tá bom, pessoal? Agora, 0,48P é o que o cliente vai pagar após essas 3 operações. Ou seja, ele vai pagar 48% de P. Se ele vai pagar 48% de P, pessoal, o desconto real após essas 3 operações é de 52%. Então, a resposta do item B é isso aí, 52%. Eu espero que tenha ficado claro para você. É importante destacar que essa não é a única maneira de resolver, tá bom? Você também pode resolver esses mesmos itens A e B atribuindo um valor ao preço P inicial. Se você chamar o preço P inicial de R$100, por exemplo, você vai chegar à mesma conclusão. Um grande abraço e até a próxima aula.